Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Palavra do apóstolo Paulo em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20, quando ele diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Nós acabamos de cantar e pronunciar no meio dessa canção as incontáveis promessas de Deus para as nossas vidas. E quando nós cantamos que nada se compara à promessa que há em ti, nós estamos confessando uma verdade da nossa trajetória cristã, que Deus cumpre aquilo que Ele promete. E se nós folhearmos as páginas das Escrituras, desde o Antigo Testamento, atravessando os Evangelhos e percorrendo as cartas paulinas, até a finalização do livro canônico que nós temos em nossas mãos, lá em Apocalipse capítulo 22, nós vamos esbarrar em incontáveis promessas de Deus para as nossas vidas. Essas promessas são atemporais. Elas não apenas serviram para os ouvintes da época, como atravessa o tempo e alcança o nosso tempo, o nosso momento, e dizem respeito à sua vida, à sua história. E por isso eu queria orar com você. Eu queria clamar a Deus em seu favor, de modo que você experimente na sua vida pessoal, em todas as dimensões da sua existência, seja no aspecto físico, emocional, psicológico, espiritual, seja na sua fraternidade familiar, no seu relacionamento conjugal com seus filhos, com a sua família, no seu ambiente de trabalho, para que você seja alcançado por essas promessas e você experimente o cumprimento da vontade de Deus sobre a sua vida. Para tanto, eu quero convidar você aí onde você se encontra a fechar os seus olhos, apenas para que você se concentre nesse momento em Deus, conecte o seu coração ao coração de Deus e peça a Deus para que vá ao seu encontro neste momento, te abrace e faça brotar no seu coração promessas de vida, de esperança, de alegria, de paz. Palavras para que te fortaleça, para que te instrua, para que a sabedoria do Senhor se manifeste no seu coração. Diante dessa situação e dessa circunstância com a qual você está lidando. Eu não conheço plenamente a sua história, mas eu creio no poder, no cuidado, no amor, na graça, na misericórdia, na vontade de Deus sobre a sua vida. Às vezes a gente atravessa a vida e em alguns momentos parece que os céus estão lacrados, fechados, acorrentados. Mas eu quero que no meio de todo esse silêncio que porventura você tem experimentado, você creia que Deus está com você em todo o tempo. Creia que a vontade desse Deus, que é o seu Pai, é uma vontade boa, perfeita, agradável. Então coloque diante de Deus isso. E peça a Deus, eu preciso experimentar do teu cuidado, eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero ser alcançado por suas incontáveis promessas. Pai, nós estamos diante do Senhor em oração. E fazemos isso não por mérito nosso, mas porque Jesus, o teu Filho, nos concede essa graça. É em nome dele que nos aproximamos do Senhor. E fazemos isso conscientes de quem somos e rendidos diante de quem o Senhor é. O Senhor é Deus.
O Senhor é o Criador e o sustentador de tudo. O Senhor tem o início e o fim nas suas mãos. O Senhor conhece a nossa história. Desde antes da nossa formação no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Não há como fugirmos da tua presença. Não há nada nessa existência que impeça a nossa experiência com teu cuidado, com teu amor, com a tua vontade. E é fundamentados nisso que nós nos rendemos e consagramos não apenas a nossa vida, mas o conteúdo dos nossos corações. Que o teu Espírito nos sonde nesse momento. Vá ao mais profundo da nossa alma e faça se manifestar sobre cada um de nós a tua paz. A paz do Senhor. Uma paz que não é alcançada pelo nosso cognitivo, pela nossa compreensão. Uma alegria que vem do teu trono de graça, que não depende de circunstâncias, não depende de recursos, mas é uma alegria que nos fortalece, que nos coloca em pé a despeito das situações. Dá-nos, ó Deus, a manifestação do teu poder, para que sejamos testemunhas do poder do único Deus vivo sobre tudo e sobre todos. Nós queremos, ó Deus, ser verdadeiramente atalaias, proclamadores, testificadores da manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas. Nós nos rendemos diante das suas promessas, das suas doces promessas. Por isso, faça com que o nosso coração seja tomado pelo consolo, pelo conforto, de modo que o bálsamo do céu seja derramado em nós e nos sintamos em meio a todas as circunstâncias e situações que nos cercam, a boa mão do Senhor conosco, nos fortalecendo, nos colocando em pé, enxugando as nossas lágrimas, carregando-nos nos momentos de fraqueza, dando-nos instrução, sabedoria, visão do Senhor, para saber por onde ir, o que fazer. O desejo do nosso coração é agradar o coração do Senhor. Por isso nos ajude e dá-nos a oportunidade de testificarmos disso e de agradecermos ao Senhor pelas bênçãos que recebemos apenas das tuas boas mãos, e que cada vida aqui tenha a oportunidade de voltar reconhecendo que foi fruto da graça do Senhor, do amor do Senhor, mas dá a cada um a oportunidade de experimentar da vitória que só o Senhor pode nos conceder. Que assim seja, para o nosso bem, mas sobretudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. No dia 19 de outubro, nós celebramos 3 anos de organização da nossa igreja. E desde aquela semana até o dia de hoje, nós temos vivido um tempo muito especial como igreja. Anunciamos tanto na celebração da manhã quanto na celebração da noite do dia 19, uma graça derramada do céu sobre a nossa vida como igreja. Deus está nos empurrando para um novo endereço, Deus está nos empurrando para uma nova estação, para uma ação
ministerial ainda mais ampla do que Ele deseja de nós como igreja. E me recordo que já tratamos aqui, identificando exatamente esse movimento como uma jornada de fé, que temos sido convidados e convocados por Deus. Uma jornada que teve como pano de fundo, inspirando os nossos corações, a convocação e o chamado de Abrão. Quando Deus olha para ele e diz: olha, Abrão, saia da sua terra, saia do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu te mostrarei. Não havia GPS, não havia mapa, não havia endereço, não havia ponto de destino, mas havia uma promessa e havia uma presença. E essa promessa e essa presença de Deus foi suficiente para que Abrão, então, se colocasse em movimento. E a cada passo que Abrão dava, havia uma manifestação de iluminação de Deus e da vontade de Deus sobre a vida e sobre a história de Abrão. E nós estamos vivendo isso. Há poucas semanas nós não tínhamos dimensão do que Deus estava fazendo. Nós não tínhamos percepção clara para onde Deus estava nos guiando, mas o que Deus pedia de cada um de nós era que continuássemos mantendo os nossos pés sequencialmente, nos colocando adiante, de mãos dadas com Deus. E como foi surpreendente ver a cada passo Deus iluminando a frente e nos mostrando, de repente, um novo momento, um novo local, um novo desafio. Quando então tivemos a oportunidade de refletir na nossa última mensagem sobre a glória da nova casa. Não uma glória pautada na arquitetura desse prédio lindo que vocês estão vendo aí, mas uma glória que transcende a beleza estética do edifício, que tem a ver exatamente com a nossa identidade como igreja. Porque o que de fato nos identifica como igreja não é o prédio, não é a placa, é a presença de Deus conosco. Nós somos casa viva. Deus nos deu essa denominação carinhosa que nós nos chamamos como casa viva, família casa viva, mas com uma fundamentação teológica. Por quê? Porque nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. Aquele prédio está vazio. E só vai se tornar um local que acolhe, que acomoda a Igreja de Cristo, quando nós, Igreja de Cristo, estivermos reunidos lá. Por isso, eu tenho, desde então, e faço agora o início de uma minissérie de mensagens, dando sequência exatamente a essa jornada, tanto nas nossas celebrações matutinas, quanto nas nossas celebrações noturnas, intitulado como Nova Casa, Nova Estação, mas a mesma missão. E eu quero ler Mateus 5, tendo como pano de fundo exatamente a nossa missão como igreja. Aqueles que já são parte da família Casa Viva, que participaram lá do nosso Café Conexão, que é esse tempo e esse espaço que falamos e contamos sobre a nossa origem, a nossa trajetória, nós compartilhamos qual é a nossa missão, o nosso propósito como igreja. E a nossa missão é ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que fazemos. É para isso que nós estamos aqui. Não queremos simplesmente ser reconhecidos como uma placa numa avenida, um prédio dentro de um distrito. O que desejamos é verdadeiramente ser reconhecidos como uma comunidade de fé, rendida ao senhorio de Cristo Jesus, marcados pela presença do seu Espírito Santo e que por meio da sua vida, da sua atitude, da forma como conduz a sua história, vai marcando os ambientes onde nós estamos. E eu quero refletir sobre quais são as implicações do que Jesus vai dizer em Mateus 5 com a nossa missão para a minha vida, para a sua vida. E por que isso é tão essencial para a nossa identidade como igreja. E para nos guiar, eu quero
convidar você a acompanhar a leitura que faço a partir do verso de número 14 do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Nós estamos aí na abertura do Sermão do Monte. O texto será projetado para que aqueles que porventura não estejam de posse de um exemplar das Escrituras possam acompanhar a leitura que faço na Nova Versão Internacional, Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Esse trecho do Sermão do Monte apresenta para nós uma imagem da igreja de Cristo Jesus. Aqui, Jesus faz questão de dizer que a sua igreja é como uma cidade construída sobre um monte. E literalmente nós estamos num monte. Nós estamos, como igreja, situados na região serrana da cidade do Rio de Janeiro. A característica que no contexto é dada a essa igreja construída sobre o monte essa igreja é percebida, é visível, não há como escondê-la. Onde há pessoas que de alguma forma jogam o seu olhar para a montanha, vão contemplar e perceber de forma clara essa cidade iluminada, construída. E o que Jesus está dizendo é: você, igreja, é como exatamente essa cidade. E aqui é um chamado de Jesus para nós como igreja. E qual é o chamado de Jesus para nós como igreja? E quando eu falo nós como igreja, você já sabe que eu estou me referindo a você. Eu não estou me referindo a esse prédio. Eu não estou me referindo à denominação batista. Eu estou me referindo a você que tem Jesus Cristo na sua vida, na sua história, participante ativo da sua jornada sobre essa vida. O que o Senhor está falando aqui, a partir dessas palavras, é uma convocação para nós como igreja, para que sejamos um sinal vivo, um sinal ativo, concreto, histórico. Primeiro, do amor de Deus. Em Atos capítulo 2, o Pentecostes, como cumprimento de Atos capítulo 1, verso 8, o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre aquela comunidade, aquela primeira comunidade de fé, que recebeu do Cristo a promessa: olha, eu deixarei com vocês o meu Espírito, ele será derramado sobre vocês, e então vocês serão dotados de poder, e serão minhas testemunhas. Se cumpre no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando a família de Jesus, junto com os seus discípulos e alguns seguidores, reunidos em oração, aguardando o cumprimento dessa promessa, são surpreendidos com a descida do Espírito Santo. Naquele exato momento é inaugurada a operação da igreja sobre a face da terra. Em Atos capítulo de número 2, Deus muda de endereço. Deus deixa de ser alguém longe lá no céu, para se tornar vivo e ativo aqui, comigo. É isso que acontece em Atos capítulo de número 2. Se você perguntasse para um judeu onde está o seu Deus, ele tinha que citar o Salmo 115 e dizer: o meu Deus está nos céus e lá ele faz a sua vontade. Agora, quando qualquer pessoa se dirigir a um cristão e perguntar para um cristão onde está o seu Deus, você e eu precisamos responder: aqui, o meu Deus está aqui, está vivo aqui, está ativo aqui. Onde? Aqui em mim. Eu sou a igreja de Cristo, eu sou a materialização de Cristo sobre a face da terra. Eu e você somos esse sinal histórico, concreto, desse amor e desse reino de Deus. E para que entendamos adequadamente o que Jesus está querendo proferir aqui com essa declaração, a gente precisa voltar no tempo e entender o contexto no qual Jesus Cristo estava inserido. Quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo, ele não está fazendo um pronunciamento poético. Ele não está simplesmente proferindo palavras bonitas
aos seus ouvintes, ele está fazendo um pronunciamento profético político. E, na verdade, o próprio nascimento de Cristo Jesus, por si só, já é um ato político. Vocês conhecem bem a história bíblica e sabem que Israel, naquela ocasião, era uma colônia do Império Romano. A Palestina é tomada e subjugada do poder bélico imperial de Roma. Herodes é o rei local, é um vassalo submisso e corrompido, vendido a César Augusto. E ele não apenas se vende, mas como compromete o seu povo. E naquela ocasião, Roma é conhecida como a cidade-luz. E a sua civilização entendia que trazia sobre todas as cidades dominadas a paz romana. Só que era uma paz romana conquistada na base da espada, mantida na base da opressão. E no meio desse contexto você tem um imperador. E esse imperador tinha uma forma de denominação. Ele era chamado como Filho de Deus, Salvador. Acima de tudo, o imperador era chamado de Senhor. É uma expressão grega que está lá no Novo Testamento, Kyrios. Kyrios não era um mero título honorífico. Kyrios era uma declaração de absoluta soberania. Era mais ou menos quando você reconhecia César como o Kyrios, era você entregar o seu coração, a sua vida, num juramento e numa rendição a César. E é interessante isso, porque é nesse contexto que os anjos aparecem em Belém. Nós estamos aí às portas do Natal, e vocês vão se recordar muito bem do pronunciamento dos anjos, quando dizem o seguinte: olha, hoje na cidade de Davi nasce Jesus, o Cristo, o Salvador, o Senhor, o Kyrios. E essas palavras pronunciadas por esses anjos, anunciando a chegada do Messias, do Kyrios, são palavras escandalosas, são palavras explosivas. E por que são? Porque o que eles estão dizendo aqui é que o verdadeiro Kyrios nasceu. O verdadeiro Kyrios não está num palácio real. O verdadeiro Kyrios que nasceu está numa manjedoura. Ele não está usando nesse exato momento uma coroa de ouro, não. O verdadeiro Kyrios está agora numa manjedoura vestindo fraldas. E isso era uma afronta. Tanto era uma afronta como se tornou uma sentença de morte sobre o próprio Jesus, o menino Jesus. Porque quem ouvia essa notícia entendia o seguinte: ora, se nasceu o Salvador, se nasceu o Senhor, se nasceu o Kyrios, então a nossa lealdade não é mais a César, a nossa lealdade agora é a Jesus Cristo. E a partir desse momento a história se divide em dois paradigmas, em dois reinos, em dois mundos. Um reino é o reino de César. O outro reino que surge a partir do proclamar da chegada de Jesus Cristo é o reino da luz. É o reino do Filho de Deus. O reino de César é um reino que domina, que oprime. O reino de Cristo Jesus é um reino de amor. É um reino de entrega, é um reino de serviço. César, ele reina para matar. Jesus Cristo morre para salvar. Olha o antagonismo desses dois reinos. César quer glória para si. César quer ser servido. Jesus, quando chega em cena, inclusive confronta os seus discípulos que estão na expectativa do estabelecimento de um império, de um reino bélico, que ele diz: olha, o meu reino não é desse mundo. Eu não vim dominar, eu não vim exigir serviço, eu vim servir.
Essa é a proposta do Evangelho de Cristo Jesus. O próprio profeta Isaías havia apresentado Cristo como o servo sofredor. Aquele que, na sua jornada, não levanta a voz, não se impõe à força. É aquele que conquista pelo amor. E no capítulo 42, no verso 3, o profeta diz: Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. E Jesus demonstra isso. Porque quando ele entra em Jerusalém, ele não entra montado num cavalo branco de guerra, ele entra montado num jumentinho. Ele não vem com espada. O que, de fato, Jesus carrega quando ele entra em Jerusalém é um coração tomado por compaixão, a ponto dele mesmo olhar para Jerusalém e chorar por Jerusalém. Estão aí as suas palavras: Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Esse é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o pastor dessa igreja, esse é o Senhor e Salvador da sua história, Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo está olhando para nós nesse exato momento da nossa história e dirigindo essas palavras sobre as nossas vidas. Vocês são uma cidade construída sobre um monte. Vocês são uma cidade construída sobre um monte. Vocês são os meus discípulos. Vocês são a minha identidade aí em Itaipava. Vocês são o reino de Deus sinalizado aí nessa localidade. Vocês são a cidade luz, não Roma, não César. Vocês, minha igreja, Casa Viva, Igreja de Cristo Jesus. É isso que Jesus está dizendo para nós. É isso que Ele está proferindo sobre a nossa vida e nossa história. Num império de trevas, numa sociedade marcada cada vez mais pela escuridão, há uma convocação de Deus à sua igreja. E a convocação de Deus à sua igreja é que nós sejamos luz. Mesmo de forma diminuta, e ele faz uma comparação, como no tamanho de um grão de mostarda, nós temos em nós o poder do Espírito Santo de Deus, que carrega em nós a identidade da eternidade, garantida em Cristo Jesus. Essa é a razão de nós estarmos aqui como Casa Viva. É para isso que Deus nos plantou aqui, é para isso que Deus está nos empurrando para um novo endereço. É por isso que temos diante de nós agora um novo horizonte e novos desafios. Para que nós sejamos agora um luzeiro. Para que sejamos agora, por meio de gestos, por meio de movimentos, uma testificação clara do cuidado de Deus, do amor de Deus. Há poucas semanas nós não tínhamos isso. Quando chegou até nós a notícia de que estava disponível o andar de cima daquele prédio, o nosso coração saltou de alegria, porque já estamos vivendo um tempo muito desafiador aqui com relação ao espaço. E aí, de repente, eu recebo um telefonema de uma pessoa que foi sinalizada por Deus. Deus falou com essa pessoa: ligue amanhã. Não é corretor de imóveis, não trabalha com locação, com venda de imóveis, mas essa pessoa teve na sua mão a informação e Deus falou para essa pessoa: ligue para o pastor Daniel amanhã e fale para o pastor Daniel desse espaço. 8 horas da manhã o meu telefone toca, eu atendo, chega a notícia. E a partir daquele telefonema, várias coisas foram acontecendo. Pessoas foram sendo colocadas no caminho. E Deus foi de forma muito clara, dirigindo os nossos corações, dirigindo os nossos passos para que nós fôssemos na direção que Ele queria. E de repente, para além de um andar, surgiram 5 lojas, das 5 lojas passamos para 9 lojas, e de repente, Deus nos coloca
coloca nas nossas mãos 17 lojas. E junto com as 17 lojas, projetos do que Ele deseja fazer por intermédio da sua vida, da minha vida, da nossa vida como igreja. Sonhos que jamais imaginaríamos concretizar em 3 anos de igreja. Um restaurante que não apenas vai nos atender, mas o objetivo é que sirva a cidade. E para cada prato de comida consumido naquele restaurante, nós vamos gerar um prato de comida para alguém em estado de carência, alguém atendido pelos nossos projetos sociais. Um espaço kids para acolhimento das nossas crianças, para acolhimento de outras crianças, um espaço de recreação, de diversão, que vai garantir a cada hora que uma criança fica ali, recurso para que a gente consiga apadrinhar uma criança em estado de vulnerabilidade em qualquer lugar do planeta. Um espaço para acolhimento dos nossos adolescentes, uma clínica entregando serviços de saúde, atendimento médico, odontológico, terapêutico. Um espaço para que possamos oferecer atividades físicas através do judô, do jiu-jitsu, para as meninas balé, para os adultos, para a terceira idade, os 60 mais, pilates. Uma escola de música, cada criança matriculada na escola de música vai participar de um projeto que nós estamos denominando Sintonia, de modo que, uma vez matriculados, gera a musicalização de uma criança em algum lugar. É o que Deus está nos convocando e nos chamando a realizar. Por isso Ele está dizendo para nós, vocês, Casa Viva, vocês, povo lindo, querido e cheiroso, que se reúne aí na Estrada União Indústria 11255, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder essa luz dentro de 4 paredes. Não é justo reter a luminosidade de vocês dentro de 4 paredes. Vocês foram salvos, vocês foram alcançados pelo Espírito e agora são dotados de uma responsabilidade de expandir aquilo que eu desejo fazer através da vida de vocês. É uma convocação de Deus a nós. O Senhor está nos empurrando, não é só para um novo endereço. O Senhor está nos colocando agora numa nova posição ministerial. Eu tenho dito isso aqui já há bastante tempo. Deus não nos colocou simplesmente num prédio, numa avenida, para ser uma placa de uma igreja. Porque se nós não formos relevantes para a localidade na qual nós estamos inseridos, a minha palavra foi, desde o início, vamos devolver isso aqui para o proprietário, vamos abrir aqui uma clínica de saúde, vamos abrir aqui uma padaria, porque vai ser mais útil. Porque nós não queremos ser reconhecidos como a igreja mais bonita, a igreja que tem ar-condicionado, que tem a poltrona mais confortável, isso é acessório. O que desejamos verdadeiramente é ser reconhecido uma igreja para a cidade. Uma igreja para a cidade. E desde o nosso nascedouro, Deus tem nos dado a oportunidade de ser uma igreja para a cidade. Na tragédia de 2022, Deus, de forma surpreendente, fez passar nas nossas mãos recursos financeiros que nos permitiu adotar 150 famílias. 150 famílias. Nós colocamos à disposição dessas 150 famílias R$2.000 e poucos, acordados com uma loja na cidade de Petrópolis. As pessoas iam lá, escolhiam o seu eletrodoméstico, o seu móvel. Nós tínhamos uma equipe do lado de cá que recebia o contato com o nome, os itens que aquelas pessoas desejavam. Nós validávamos, fazíamos o pagamento e a loja entregava, fazia a instalação. Depois fizemos o acordo com o supermercado da cidade e disponibilizamos para cada uma das famílias um cartão pré-pago com R$800, de forma que essas famílias podiam ir ao supermercado
e, de acordo com as suas necessidades, a partir da configuração da sua família, comprar o que precisavam. Uma família com crianças é diferente de uma família que tem idosos, de uma família que tem adolescentes. Nós não queríamos apenas entregar uma cesta básica, nós queríamos, de alguma forma, resgatar a dignidade dessas pessoas que perderam tudo. Ir ao supermercado e ter a liberdade de escolher o que iam comer naquele dia, iam comer no dia seguinte. Depois adotamos um hospital da cidade, começamos a enviar alimentação para equipes da saúde que estavam trabalhando numa rotação frenética de turno, atendendo o tempo todo. Nos tornamos um centro de distribuição de roupa, de água. E Deus foi nos dando a graça de ser a extensão do amor dele em tudo aquilo que naquele tempo a gente foi fazendo. De tal modo que a liderança da nossa cidade nos convida para participar de alguns movimentos, dentre eles o de atendimento aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, ano passado. E estávamos lá, com a liderança das Forças Armadas, da OAB, da Católica, do CDL e a nossa igreja. Tive a oportunidade de sentar com os dirigentes do nosso município na semana passada, contar a história da nossa igreja, o que estávamos fazendo, o que Deus estava realizando em nós, o que Deus estava nos proporcionando, e a resposta da liderança do município foi: pastor, como é bom ver o que Deus está fazendo em vocês e através de vocês, e nós queremos participar disso. E aí eu saí de lá e quero dar uma boa notícia para vocês, porque esse é um projeto que a gente já vem alinhando já há um tempo, e como eu fechei efetivamente na sexta-feira, eu vou fazer um anúncio aqui. No dia 20 de dezembro, nós vamos presentear a cidade com a apresentação de um concerto de Natal, com uma orquestra, com um coral, para proclamar para além dessas paredes, porque nós podemos fazer um evento exclusivo nosso aqui. Mas nós decidimos, nós somos uma igreja para a cidade. Estaremos no vilarejo, ali na Praça do Sol. Vamos entrar no calendário da cidade, oferecendo uma programação natalina com uma mensagem bíblica, teológica, salvífica, por meio da arte, por meio da música, por meio da voz, e tendo a oportunidade ali de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos estrategicamente preparar a nossa igreja, estaremos espalhados no meio da multidão, para que num determinado momento a gente comece a fazer um movimento intencional na direção das pessoas, felicitando-as sobre o Natal e entregando de forma material uma expressão do reino de Deus nas suas vidas. Dizendo para elas: Jesus nasceu, Jesus te ama e quer transformar a sua vida, quer transformar a sua história. Jesus quer nascer em você. É para isso que nós estamos aqui. Por isso Jesus vem dizer: vocês são luz. Vocês têm a missão de dissipar as trevas. Você sabe muito bem, você que estudou física aqui, não tem como você medir as trevas. A treva, na verdade, é a ausência de luz. Então, o que por vezes nós vemos e percebemos que nos incomoda, não é o volume do mal, não é a intensidade da injustiça. Como disse Martin Luther King Jr., é o silêncio dos bons que incomoda. É essa tentativa de ser luz dentro das quatro paredes. E talvez essa seja a principal missão de Satanás contra a igreja de Cristo Jesus, que nós nos tornemos velhinhas acesas dentro dos templos. Só que quando a gente vai olhando para o próprio Jesus, no cumprimento da sua vocação, do seu chamado, você tem uma das coisas que Jesus menos fez, foi ficar dentro dos templos. Foi andar com as pessoas, foi se relacionar com as pessoas, foi transformar a vida e a realidade dessas pessoas. O problema do mundo, o problema da nossa sociedade, o problema dessa realidade que nos aflige, não é a falta de bons ideais. O problema
é a nossa incapacidade como humanidade de viver os ideais. E o que Deus está desejando é que nós sejamos uma ilha de justiça, que nós sejamos uma agência do reino de Deus sobre a face da terra, com o seu olhar sensível aos carentes, aos oprimidos, aos que choram, porque inclusive são essas as palavras do Senhor Jesus na abertura do seu Sermão do Monte, no capítulo 5. Os pobres de espírito, os que choram, os que clamam por justiça, nós somos a resposta de Deus a essas pessoas. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos um sinal visível do seu reino. Deus quer revelar por meio das nossas vidas e por meio das nossas atitudes o amor dele. Essa é a nossa missão. É mostrar que Deus ama através das nossas vidas, de tal forma que todos possam olhar para nós e perceber, tem alguma coisa aí. Espera aí, o que leva vocês como igreja a abrir um restaurante, abrir uma cafeteria, abrir um espaço kids, abrir um espaço para adolescentes, abrir um espaço para terceira idade, um espaço para atividade física, uma escola de música? O que vocês querem com isso? O desejo do nosso coração é ser a extensão do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz. O desejo do nosso coração é que as pessoas, por meio das nossas vidas, seja por meio de um prato de comida, seja por meio de uma aula de judô, seja por meio de uma aula de música, essas pessoas sejam tocadas e alcançadas pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Não uma mensagem necessariamente aberta, proclamada, com a Bíblia na mão, não, porque nós já aprendemos e temos sistematicamente propagado isso aqui, que o que Deus deseja é que as nossas vidas, através das nossas atitudes, falem mais alto do que as nossas próprias palavras. Porque o cumprimento de Mateus capítulo 28 não tem a ver com tarefa. Eu sou batista. Eu sou batista do Papa Amarelo. Eu tenho pedigree batista. Eu sou terceira geração de batista. Eu sou líder da denominação batista. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu falo de carteirinha. Eu estou há mais de 21 anos no ministério pastoral. Na verdade, 22 anos no ministério pastoral. Eu só não nasci literalmente na igreja porque o meu parto aconteceu numa quinta e não numa quarta. Porque se fosse numa quarta-feira, era dia de culto de oração na minha cidade. Certamente minha mãe e meu pai estariam na igreja. E eu estou fazendo referência a isso porque eu aprendi desde pequenininho que Mateus 28 era você colocar um bolo de folheto debaixo do braço e ir, domingo, 2 horas da tarde, bater palma na frente da casa dos outros e entregar o folheto. Até que a gente cresce, a nossa fé amadurece, a gente aprende verdadeiramente o que o Senhor quer dizer com as suas palavras, e então tudo fez sentido. E o que tudo fez sentido? É que o que o Senhor nos convoca em Mateus 28 não é a uma tarefa dominical, vespertina, é um estilo de vida. Porque a própria redação da língua portuguesa, ela não contribui para a compreensão adequada do texto. Porque o que o Senhor Jesus está falando é indo, vão, e indo, batizem, indo, anunciem, indo, ensinem. E indo, você e eu estamos o tempo todo. Então tem a ver com a forma como a gente vai para o trabalho, quando a gente trabalha, a forma como a gente volta do trabalho, como a gente conduz a nossa vida, a nossa história, o nosso casamento. Isso é vida cristã, não tem a ver com essas 4 paredes. Porque daqui, gente, eu olho, só tem anjo e anja. Só anjo e anja, só faltaram as asas, porque é todo mundo santo. Mas o que vale de verdade não é o que acontece aqui no domingo. O que vale, o que contabiliza verdadeiramente a nossa identidade como igreja de Cristo Jesus é o que a gente é na quinta-feira, 3 horas da tarde, longe do pastor, longe do irmão, longe do cônjuge, longe do fulano de tal, da fulana de tal. É ali, na lida da vida, que nós vamos mostrar: eu sou de Jesus. Eu sirvo ao reino de Deus, não ao reino de César. E quando a gente se submete a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor está nos convidando a fazer, porque uma das coisas que eu aprendi, lendo a Bíblia, especificamente, quando você pega
de Gênesis a Apocalipse, a partir do capítulo 1, toda a ação que Deus faz depois de forjar Adão, toda a ação que Deus faz para a humanidade, Ele faz em parceria com a humanidade. A própria feição premium, 2.0 max da humanidade, que é a mulher, ela é fruto do divino humano. É Deus colocar um homem para dormir e numa conjugalidade divina humana forja a mulher. É a versão aprimorada, mais bonita do que a versão do homem. Amém? Amém ou não amém, meninas? Amém. Porque olhou para o homem e falou assim, esse gogó está muito estranho. Aí arrancou o gogó e colocou um gogó melhor. O homem estava descabelado ou sem cabelo, falou, não, vamos colocar um cabelo melhor. E aí foi fazendo uma versão aprimorada. E de lá para cá, tudo que Deus vai fazendo para a humanidade, Ele vai fazendo em parceria com a humanidade. Inclusive, a salvação se dá por meio de um homem. O Deus que deixa a glória se torna homem, habita o mundo dos homens, abre a janela do mundo dos homens, para que então haja novamente essa conexão entre humano e divino. Humano e divino. Isso significa que a resposta de Deus para muitos clamores e para muita coisa que acontece ao nosso redor não vai cair do céu. Não vai. Não existe Skydex, né? Porque tem um Sedex do governo, aí tem gente que acha que existe o Skydex. Você faz uma oração, aí vem do céu um anjo e traz uma caixinha espiritual com as respostas. Não é assim que funciona. A resposta para a injustiça, para a desigualdade, para a maldade, está nas nossas vidas. Eu já disse isso aqui, não faz sentido a gente orar pedindo para que Deus sacie a fome de quem está passando fome, se a nossa despensa está lotada de comida. A gente já aprendeu e tem aprendido a ter para dar. Então a gente quer ter um restaurante para o nosso tempo, para o nosso momento como igreja? Sim. Porque a nossa turma aqui é muito boa na comida. E a gente já tem um lema que tem 2 ou 3 a Casa Viva juntos, a gente tem pelo menos 1 quilo de comida e 2 litros de bebida. Faz parte. Mas é ter para dar. Aí nós vamos nos lembrar de quem não tem. Nós vamos ser a extensão do amor, da graça, da misericórdia, da solidariedade, da compaixão, para quem não tem. Por quê? Porque aí vai fazer muito sentido a nossa vida, vai fazer muito sentido a nossa identidade, vai fazer muito sentido a nossa pregação. Porque se tem uma das coisas que o mundo quer ver na igreja, é coerência. Coerência entre aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente vive. E essa é uma das nossas identidades como igreja. Igreja de Cristo Jesus. Coerência. Nós vivemos o que pregamos e pregamos o que nós vivemos. E é isso que nós desejamos como Casa Viva. Ser esse sinal visível do reino que vai se espalhando a partir de nós em nós, transborda na nossa casa, na nossa relação com o nosso cônjuge, e da nossa casa transborda para as ruas, para a forma como a gente dirige o carro, a forma como a gente trata o atendente, o motorista, a maneira como a gente se relaciona com os nossos colegas de trabalho. Isso vai tomando dimensões. De modo que as pessoas vão começar a olhar para nós e vão perceber, tem alguma coisa diferente aí. E essa coisa diferente aí, nós vamos dar nome para essa coisa. Nós vamos dizer, é o Pai das Luzes. É o Pai das Luzes que está fazendo de alguma forma com que esse boneco de barro aqui possa iluminar a sua vida, iluminar esse ambiente, iluminar a sua história. Porque isso tem a ver com o nosso legado, isso tem a ver com o nosso propósito. Se você ainda não descobriu o propósito da sua vida, o significado genuíno do porquê Deus te deu vida, em nome de Jesus, busque isso em Deus. E eu não estou falando para você largar o seu emprego, não estou falando para você mudar de cidade, não. Eu estou falando para você descobrir o que Deus quer fazer através da sua vida.
Porque a vocação, o chamado tem a ver Deus usar você onde você está, com as competências que Ele te deu, com um propósito que está acima de você. Tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. É descobrir, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero fazer parte disso. O que o Senhor deseja realizar? Eu estou aqui disponível. Porque existem ações, existem influências do reino de Deus que só vão acontecer na sua vida, através da sua vida, nas pessoas que convivem com você. Eu aprendi isso aos 17 anos. Eu tenho um amigo pessoal, o nome dele é Davi. Hoje ele é diplomata brasileiro. Aos 17 anos ele foi selecionado junto com um grupo de jovens. Cada país do globo selecionou um. Ele foi selecionado para o Brasil. E dentre todos os melhores jovens de cada país do mundo, ele se destacou dentre todos. E foi o orador do grupo na Casa Branca, na ocasião, para o presidente George Bush, pai. E ele teve a oportunidade de sentar junto ao presidente americano e falar de Deus para ele. E ele voltou de lá dizendo isso para mim. Daniel, eu tive a oportunidade e tenho percebido que a jornada diplomática vai me colocar em lugares que você, como pastor, você, como futuro pastor naquela ocasião, não terá. E naquela hora minha mente se expande. Eu falei, poxa, é verdade. É verdade. A vocação e o chamado não tem a ver com o ministério pastoral apenas. Tem a ver com Deus nos usar onde Ele está nos colocando com as competências que nos deu. Isso significa que você tem um campo de ação, você tem uma missão a realizar na sua casa, com a sua família, no seu ambiente de trabalho, com os seus colegas. Isso não tem a ver com a roupa de ver Deus. Porque tem gente que acha que isso tem a ver com a estética. Não tem a ver com a estética, tem a ver com a ética. Porque tem muita gente que é uma teteia do lado de fora. E o Senhor Jesus se dirige a esse e fala o seguinte: vocês são como sepulcros caiados, vocês são lindos do lado de fora. Vocês são uma belezura do lado de fora, mas são podres por dentro. Isso tem a ver com uma postura, com uma atitude que revela a presença de Deus nas nossas vidas. Hoje, pela manhã, inclusive, volta a fazer a convocação, dominicalmente, às 8h15, às 9h15, nós temos a nossa escola ministerial, e nós falávamos sobre isso, o fruto do Espírito. Como que eu vou testar e provar se alguém é de Deus ou não? É pelo fruto. Inclusive, devemos julgar, isso é bíblico, no sentido de avaliar se verdadeiramente tem a presença de Deus ou não, pela forma como conduz a sua vida, a sua história, a forma como age, como reage. Lembra, e fiz citação disso hoje, quando Jesus Cristo olha a figueira e amaldiçoa a figueira? Alguém olha superficialmente o texto e fala assim, Jesus estava mal-humorado. Não, ele foi atraído para a figueira porque a figueira estava florida, frondosa. E ele chega lá e fala assim, você está enganando. Porque se você tem flor, você deveria ter fruto. E você não está tendo fruto, você está mostrando uma coisa que você não é, amaldiçoada. Morra. Por quê? Porque você foi feito para viver com um propósito. E o propósito é dar fruto. E a prova se Deus está ou não está na nossa vida, não tem a ver com eu andar com uma blusa estampada Jesus, postar versículo bíblico na internet, dizer aleluia, glória a Deus, amém. Tem a ver com o estilo de vida. É isso que o Senhor Jesus está nos convocando. Porque das duas uma, ou nós vamos seguir uma vida sujeita ao império de César, ou nós vamos seguir um estilo de vida sujeito ao império de Cristo Jesus. E é nítido quem vive de acordo com o império de César e quem vive de acordo com o império de Cristo Jesus. E a convocação do Senhor é que sejamos reconhecidos como casa viva. Por que casa viva? Porque nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. E a minha oração em nome de Jesus é que Deus nos surpreenda ainda mais nessa jornada. Porque eu creio que Deus tem coisas extraordinárias para fazer em nós, entre nós, através de nós. E por isso eu quero te convocar a 2 movimentos. Primeiro, eu já disse isso lá, e vou repetir isso nas próximas semanas. A andar de joelhos, a correr de joelhos. Essa jornada nossa não é uma jornada geográfica, é uma jornada espiritual.
A nossa guerra, ela não se dá na dimensão material, não é contra a carne ou sangue. A nossa batalha se dá na dimensão espiritual. E se tem uma das coisas garantida nessa nossa jornada, é que o inimigo está furioso. Mas isso não é para gerar temor, medo, amedrontar ninguém, não. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Agora, isso não significa que não estaremos vigilantes, atentos à ação sorrateira do inimigo na nossa jornada. Então, ore. Porque quando a gente diz ser luz, a gente está dizendo dissipar as trevas. E quando a gente diz dissipar as trevas, significa nós minimizarmos a ação do diabo no nosso meio. E é para isso que nós estamos aqui. Segundo, nós temos o desafio de preparar esse ambiente para a gente entrar. A previsão é que em janeiro a gente receba o prédio, aí a gente vai precisar correr para ajustar tudo para que a gente então consiga entrar. Cada projeto desse precisa ser estruturado. E eu quero convidar você a fazer parte desse movimento. Nós fizemos isso quando saímos do Granja para cá. E eu quero convidar você a fazer parte desse movimento, aqueles que estão aqui desde então, mais uma vez, e você que chegou depois que nós nos estabelecemos nesse endereço, eu quero convidar você a fazer parte desse movimento com a gente. Além da sua contribuição regular, por meio da sua oferta, por meio do seu dízimo, que você ore junto com a sua família e coloque diante de Deus o seu coração e peça a Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero contribuir com isso. Eu quero ajudar os sonhos do Senhor se concretizar na vida e na história da sua igreja. E você vai estabelecer diante de Deus um alvo, para que mensalmente você contribua durante um ano e a gente utilize esses recursos durante esse período para estruturarmos esse sonho, esse projeto que Deus deseja realizar através das nossas vidas. Deus vai fazer isso acontecer, eu creio nisso. Mas Deus está dando a oportunidade para você e para mim de participarmos daquilo que Ele está fazendo. Pessoas que nunca pisaram na nossa igreja, se encantaram com o que Deus está fazendo e disseram, eu quero participar disso. E eu gostaria muito, muito que você e eu, que temos usufruído das bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, nós temos sido alvos disso. Nós participássemos ativamente desse movimento, para que nós tivéssemos a alegria de ver cada parte, cada fase desse processo sendo materializada diante dos nossos olhos. Ver o Espaço Kids, ver o nosso auditório, ver o nosso restaurante, ver o nosso espaço de escola de música, Hugo. Ver as coisas tomando forma e daqui a pouquinho a gente perceber Atos capítulo 2 se cumprindo. A gente caindo na graça do povo, Deus mandando aqueles que hão de ser salvos, e a gente começa a perceber o reino de Deus se expandindo, os céus descendo, e a glória do Senhor sendo evidenciada entre nós, porque é isso e para isso que Deus está nos convocando. E que Deus nos dê a graça de entender o privilégio e a oportunidade que é participar disso, de tal modo que a nossa vida seja edificada, mas a glória de Deus seja percebida e contemplada através da sua vida, através da minha vida, através da igreja dele que se reúne nesse local. Amém?